Nesse vídeo vamos continuar a história do garoto que odeia o amor, mas é forçado a namorar com a garota mais popular da escola, que tem um motivo sombrio por trás de querer namorar com ele. Quem viu a parte 1 sabe qual é o segredo, tá no comentário fixado pra quem ainda não viu. A história continua com o Eita recebendo uma carta de amor e ao abrir ele nota que ela foi escrita por uma garota misteriosa e nela falava que ela sempre gostou dele e queria que as coisas voltassem a ser como antes. Ele vai pra sala de aula conversar sobre a carta com o seu amigo Kaoru e ele imagina que a carta pode ter vindo da Chiwa, já que tudo indicava que os dois eram amigos no passado. Em seguida, ele fica sozinho com a Chiwa na sala do clube e ela começa a se aproximar dele e se apoiar no seu ombro, dizendo estar treinando para quando tivesse um namorado, mas logo depois a Masuzu aparece de surpresa e afunda a cara dela no lanche braba por notar que a Chiwa estava querendo roubar o namorado dela. Em seguida, eles começam a falar sobre o fato dos monitores da escola estarem pegando no pé deles e sobre o clube não ter verba já que não tinha sido oficializado. A Masuzu sugere fazerem uma música pro clube dizendo que música acaba com todas as guerras. Eles ficam planejando todas as músicas, que inclui a Masuzu ler o diário do Eita pensando na letra, o fazendo passar vergonha, e após a aula ele nota que mais uma carta estava em seu armário. Ela dizia: por favor, perceba os meus sentimentos por você, não importa quanto tempo passe, nossa relação não se perderá. Isso o deixa confuso e em seguida a Masuzu aparece ali o pegando pelo braço e indo embora com ele, deixando todos impressionados. Em seguida ela o leva a um parque e lá diz saber que ele tá escondendo algo. Ele tenta negar, mas ela ameaça ler o diário na frente da turma toda caso ele não falasse, mas ele diz que não podia contar de jeito nenhum. Em seguida, uma garota loirinha aparece e a reação da Masuzu demonstra que ela a conhece. A Masuzu pergunta se mandaram ela vir até ali e ela fala que sim, queriam que ela viesse vê-la e pareciam brabos dizendo que ela, no caso a Masuzu, não voltou ao Japão para essas coisas de amor. Mas a garota diz que falaria bem dela para eles, pois nunca faria algo para deixá-la encrencada. O Eita nota que a Masuzu tava com medo e a garota diz que resolveria isso para ela, mas iria querer algo em troca, o namorado dela, e simplesmente dá um beijão no Eita. Em seguida, o segurança dela a chama para ir embora e ela se despede da Masuzu, a chamando de irmã, e se apresenta pro Eita dizendo se chamar Mana. Claro que após isso, o Eita faz umas perguntas a Masuzu que se nega a falar sobre isso. Em seguida, o anime mostra a turma do Eita na piscina. Ele pergunta a Masuzu por que ela tava ali parada sem fazer nada e ela responde que não gosta de nadar. Os dois conversam um pouco e ela muda de ideia entrando na piscina em seguida. Ela tenta nadar, mas não consegue e acaba se afogando. O Eita resgata ela e a leva para a borda da piscina enquanto ela estava desacordada. Ele pede ajuda ao professor que já estava socorrendo outra aluna, então ele se vê sem outra opção além de fazer respiração boca a boca nela. A cena corta mostrando ela acordando na enfermaria, dizendo que era vergonhoso isso ter acontecido, mas o Eita fala que pode acontecer com qualquer um. Ela pede desculpas por ter agido de forma estranha mais cedo, mas ele diz que não foi nada. E enquanto ela faz uma carinha de ciúmes, fala que não gostou de ver a sua irmã o beijando. Ele fala que aquele beijo não significou nada pra ele e os dois continuam a ter essa conversa fofa. A cena seguinte mostra a Chiwa recebendo uma mensagem de alguém dizendo que o Eita tava aos beijos com a Masuzu como se estivesse espionando ele. Em seguida, ela sai correndo na chuva e no dia seguinte a mãe dela avisa o Eita que ela ficou doente, então ele vai até a casa dela pra cuidar dela. Lá ele vê uns hashis, que são aqueles palitos pra comer comida japonesa, e ele se lembra que são dele. Ela pede desculpas por ter pego sem pedir, mas diz que é porque eles representam as suas lembranças mais felizes, e essas lembranças não mudariam mesmo se ele arrumasse outra namorada ou coisa do tipo. Ao ouvir suas palavras, ele entende que não foi a Chiwa que mandou aquela carta, pois não tinha o que arrumar na relação deles. Ela acaba pegando no sono e enquanto dormia diz pra ele fazer um boca a boca nela também e queria que os dois ficassem juntos pra sempre. Ele se aproxima dela e diz que tava tudo bem, pois ele tava bem ali. No dia seguinte, ela acorda dizendo estar bem e os dois vão pra escola juntos. Chegando lá, a Masuzu e a Chiwa começam a meio que competir por ele e ele, ao abrir o armário, vê que tinha mais uma carta ali. Ao ler, ela dizia que não aguentava mais esperar e iria o esperar na entrada da escola. Ele vai onde ela disse que o esperaria e chegando lá, ele vê uma garota que ele nunca viu antes. Ele fala pra ela que nunca viu antes e ela fala que então ele não se lembra da sua vida passada e tentaria usar a língua desse mundo pra se comunicar com ele. Ela fala que nesse mundo seu nome é Akishino, porém seu nome real é Princesa do Pudim Ardente e sabe que o nome real dele é Burning Fighting Fighter, pois na outra vida ela era muito próxima a ele. Esse é o nome que ele usava quando tinha aquela síndrome da 8ª série, pra quem não lembra. Ela diz que sentiu sua falta e o abraça. Ele pergunta como ela sabe sobre esse nome
nome, e ela começa a contar a história do passado dos dois, mas ele fala que quis dizer onde ela ouviu falar desse nome, e ela revela que foi na estação de trem quando ele lutou contra aqueles garotos. E fala que vê-lo lutar removeu o selo da mente dela e fez ela se lembrar de tudo. Deixa eu contextualizar pra você, ele tinha a síndrome da 8ª série antigamente, e aquele dia na estação de metrô ele voltou com essa personalidade momentaneamente. Essa garota viu isso e, como dá pra ver, ela também tem a síndrome da 8ª série, por isso tá falando essas coisas pensando que os dois se conheciam antes. Enquanto ela o abraçava, a Chiwa e a Masuzu aparecem ali perguntando quem era essa garota. Ele faz uma jogada dizendo pra ela não dizer pras duas que eles se conheciam na vida passada deles e pede pra ela dizer outra coisa. Ela então, sem saber o que dizer, diz que é ex-namorada dele, deixando elas ainda mais confusas. Ela pergunta quem são as duas e a Chiwa fala que é amiga dele, enquanto a Masuzu diz que é sua namorada. Ao ouvir isso, a Akishino o abraça dizendo que só ela pode abraçar o Eita. A cena seguinte mostra o Eita entrando na sala do clube e vendo a Akishino ali trocando uma ideia com a Masuzu. A Masuzu explica que decidiu convidá-la pro clube e também fala que já sabe de tudo, onde ela ouviu gritar na estação e isso fez o selo dentro dela quebrar e tudo mais. A Chiwa entra dizendo que é contra ela entrar pro clube. O episódio se desenrola com ela dando uma enganada de leve na Akishino, falando sobre o fato do Eita ser o segundo Burning Fighting Fighter e falando que tinha o diário do primeiro, que é na verdade o diário vergonhoso do Eita, como a gente já sabe. Claro que ela lê esse diário só pra mexer com o Eita, já que ele morre de vergonha sempre que ela lê isso na frente de alguém. Após isso, ela fala que pra Akishino entrar pro clube, a Akishino deveria passar a ela que tipo de mulher ela queria ser em forma de poema, mas a Chiwa fala que só isso não basta e propõe um desafio prático também. No entanto, durante o desafio ela passa mal e os monitores do colégio botam eles pra correr. Ao acordar, ela pergunta o que aconteceu com as duas e ele responde que elas foram pegas pelos monitores da escola. O Eita aproveita pra dizer que só porque os dois foram namorados na vida passada deles não significava que deveriam ser nessa. E ela fala que antes de vir pra essa escola ela tinha uma esperança, ela esperava um novo mundo e pensou que ao entrar pra essa organização chamada colégio, um novo mundo se abriria pra ela. Sim, ela chama a escola de organização. Essa gente inventa cada coisa. E continua dizendo que mesmo após entrar na escola nada mudou, tudo continuava cinza e sem propósito. No entanto, ao ver o Eita na estação aquele dia, ela fala que ele iluminou o mundo dela e mesmo ferido, ele continua de pé protegendo a Chiwa. Ela termina dizendo que ele foi muito descolado enquanto corava, mas ele fala que não é mais o Burning Fighting Fighter e que superou isso no ensino fundamental. Porém, ela fala que nada iria estragar a relação que eles tinham na vida passada deles e continua dizendo que ele é um guerreiro mais corajoso do que qualquer outro, o único capaz de cortar o mundo cinzento e que se ele acreditasse nisso, talvez ela pudesse ser tão corajosa como ele. A cena corta com os membros do clube limpando a piscina da escola em um dia de folga como punição dada pelos monitores. A Chiwa pergunta por que a Akishino não veio ajudar e a Masuzu fala que é porque ela não faz parte do clube. Ao ser perguntada do porquê, ela responde que é porque ela só queria ficar com o Eita, mas o Eita fala que ela andou pensando bastante na tarefa do poema que a Masuzu passou pra ela e que ela tava afim de entrar em um clube. Em seguida, aquela loirinha, a Mana, aparece ali avisando a Masuzu sobre não ter conseguido convencer o pai dela e fala que ele também parecia muito brabo com ela, querendo que ela voltasse imediatamente pra casa. O Eita pergunta a Masuzu onde ela mora e ela responde na Suécia. Fala também que provavelmente nunca voltaria ao Japão e dá adeus a todos, porém a Chiwa vai atrás dela querendo conversar sobre isso. Em seguida, a Akishino chega com o poema concluído e a Mana pega o caderno da mão dela e começa a ler o poema em voz alta e fazer piadas sobre o poema dela. Ela vai tão longe que faz a Akishino chorar e claro que o Eita se revolta com isso, falando que todo mundo tem alguma fantasia vergonhosa e não tinha nada de errado com isso. Ele continua falando e as palavras dele colocam um brilho no rosto da Akishino. Pouco tempo depois, a Masuzu chega dizendo pra ela parar, já que os dois não fizeram nada de errado e iria voltar pra Suécia. Ele se levanta e estende a mão pra Akishino se levantar. Ele fala que da próxima vez ela não deveria escrever um poema e sim usar palavras para expressar seus desejos e a Mana pergunta o que ele queria dizer, mas ele fala pra ela não se meter na conversa deles. Toma, loirinha.
Ela chama o segurança dela, mas a Akishino diz pra ele não machucar o Eita e fala que finalmente ela encontrou o lugar dela e não iria desistir da Chiwa e da Masuzo assim tão facilmente. A Chiwa se junta a ela e pergunta a Masuzo o que ela realmente queria fazer. E após pensar um pouco, a Masuzo diz que iria ficar ali. Claro que a Mana é contra isso e pergunta se ela não tinha medo do pai dela, mas a Masuzo não tava nem aí. Ela usa sua autoridade como irmã mais velha pra fazer ela pedir desculpas a Akishino e é isso que ela faz. Ela diz pra Mana avisar seu pai que ela não voltaria e após ela ir embora, o Eita acaba desmaiando. O anime troca de cena com o Eita e a Masuzo na sala do clube. Ela fala que não é inteligente ele irritar a família dela, mas ele disse que não tava nem aí e fez o que foi preciso pra ela ficar. E ao ouvir isso, ela deita no ombro dele dizendo que era uma referência a Jojo. Em seguida, a Akishino aparece ali com um pedido pra entrar no clube e a Masuzo aceita esse pedido. A história continua com o Eita acordando na enfermaria e vendo a Akishino sem vestimentas dormindo ao seu lado. Claro que ele leva um susto e questiona o porquê dela estar ali. Ela tinha trancado a porta e o Eita nota a Masuzo e a Chiwa na porta gritando pra deixá-las entrarem. E perguntando por que o Eita tinha trancado a porta, elas estavam prestes a arrombar até a Akishino abrir a porta pra elas que não vem o Eita ali. Ele se esconde no lugar mais óbvio do planeta, mas a Masuzo vê onde ele estava escondido. E quando estava prestes a procurar ali, a monitora da escola aparece pra encher o saco deles de novo. A Masuzo e a Chiwa entram em uma discussão com ela que diz que o clube deles seria fechado e já pede pra eles tirarem as coisas de lá. A Chiwa, querendo provocar ela, fala que ela só tava com inveja porque queria ser popular e não conseguia, já que os monitores eram todas garotas e por isso ela não falava com nenhum garoto, assim não arranjando um namorado. Mas ela, com muita vergonha, começa a fazer um escândalo, dizendo que tinha um namorado incrível, mas claramente ela tava inventando porque dá uma exagerada da boa. Em seguida, ela pergunta onde o Eita tava, mas elas respondem que não sabiam e assim que ela vai embora, a Masuzo olha pro Eita escondido e fala que ele iria pagar. Em uma narração, o Eita fala que um tempo após isso o clube fechou, mas isso foi uma coisa boa pra ele, já que teve tempo de fazer aulas de reforço no verão. E uma dessas aulas ele encontra a monitora de antes, chamada Ai, que fica estranhamente feliz em o ver e começa a comemorar, mas depois tenta disfarçar o que fez. Ele pergunta se já que ela tava fazendo esse curso, ela queria entrar em uma boa faculdade e os dois começam a conversar. Mas depois ela se lembra que os dois são inimigos e vai embora. O Kaoru aparece ali e começa a conversar com o Eita sobre a Ai, que ele chama de forma bem íntima e revela que é porque eles estudaram juntos no primário. Ele fala que nunca pensou que ela fosse fazer esses cursos e faz uma carinha suspeita, como se estivesse pensando em algo. Durante a aula, o Eita vê que a Ai tava olhando pra ele e fica corada ao vê-lo. Ele não entende porquê e mais tarde faz a janta pra ele e a Chiwa comerem em casa. Ela puxa assuntos sobre as aulas dele e ele menciona que a Ai também frequenta as aulas dele e pelo jeito da Chiwa, o Eita pergunta se elas não se dão bem e ela responde que não e já foi chamada até a sala dos professores por brigar com ela. A Chiwa pergunta se alguém já o chamou pra sair antes da Masuzo e ele fala que só no jardim de infância, mas não se lembrava quem. Em seguida, ela fala sobre o festival de fogos que teria esse ano e pergunta se ele queria vir com ela. Do nada, ele se lembra que já foi nesse festival com uma garota e fica com cara de surpreso por isso. Ele diz que não iria com a Chiwa, pois queria focar nos estudos e após ela ir embora, ele recebe uma ligação da Masuzo querendo vê-lo na estação e se ele não fosse, ela vazaria o diário dele. Ele chega lá e ela diz saber que ele tá meio próximo da Ai esses dias e queria que ele descobrisse o ponto fraco dela para conseguir restituir o clube, sem os monitores atrapalharem, e fala que provavelmente o namorado dela não existe, já que ela nunca falou dele pros colegas de classe. Ele no meio da aula se pergunta como faria isso e enquanto tava comendo, no intervalo, tava conversando sobre ela com o Kaoru, que fala sobre como ela é popular por estar cercado de garotos na aula, mas o Eita em pensamento fala que ela parecia incomodada, então talvez ela realmente tenha um namorado. O Kaoru continua falando super bem dela e pergunta se ele achava ela bonita, mas o Eita pergunta de volta se ele gostava dela. O Kaoru então fala que ele ainda não entendeu o que ele estava tentando fazer e vai até a Ai, que estava espiando na porta, e leva ela até ele, dizendo pra ela dar oi. No entanto, ela só o xinga, tomou uma lapada de graça, do nada. O Kaoru chega perto dela e diz que se ela não parasse com isso, não ia mais ajudá-la, e diz pra ela falar o que queria desde o início. Ela então dá o almoço que fez pra ele, dizendo que ele poderia comer o quanto quisesse, e ao provar a comida, o Eita fala que tá muito bom. Ao ouvir isso, ela diz que iria correr e sai vazado dali com vergonha. Após ir embora, o Kaoru fala que ela pode ser um pouco teimosa, mas tinha uma razão pra isso, e queria que ele pensasse no porquê ela é desse jeito. O Eita, pelo visto, entende que ela gosta dele, mas questiona dizendo que ela tem namorado, e o Kaoru fica surpreso ao ouvir isso, mas claro que era mentira dela. Na saída da escola, os três se encontram de novo e o Eita explica que estava indo comer ali perto.
certo. Os dois perguntam se podem ir com ele e ele permite. Chegando no restaurante, o Eita elogia a disciplina dela por estar sempre de uniforme, já que estava nas regras da escola, e pergunta se ela veste uniforme quando tá com o namorado também. Ela quase revela que seu namorado não existia de verdade, mas a Tiwa aparece ali do nada pra pegá-la no flagra, assumindo que ela ia mentir, mas como ela ainda não havia falado, o Eita a defende, dizendo que alguém como ela não iria mentir assim, e a Tiwa pergunta se ele confiava nela, sendo que foi ela que fechou o clube deles. Mas a Ai fala que não iria perder pra Masuzo e não estava mentindo sobre seu namorado, começando a falar sobre ele em seguida. A Akishino aparece ali também, querendo saber mais sobre esse assunto, e pelo jeito que ela fala, o Eita nota que é a Masuzo que mandou ela ali. A Ai se empolga e começa a falar pra caramba e inventar um monte de coisas, de uma forma que o Kaoru fala que não aguentava mais garotas, agora ele vai ficar com garotos. Ai, que delícia! Ao ir embora, ela fica meio cabisbaixa por não ter conseguido falar a verdade, e antes de se despedir, ela pergunta o que o Eita achou quando ela disse que tinha um namorado, mas ele nem tem tempo de responder, já que ela retira a pergunta dizendo que não é nada. Ele fala até amanhã e vai embora. Vendo ele se afastar, ela se despede dele baixinho enquanto dava um sorrisinho de apaixonada, que é a parte final desse vídeo, onde eu termino a história. Então deixa um like e comenta bastante pedindo a parte 3, pedindo pra mim finalizar a história, assim eu sei que vale a pena. Não se esquece de se inscrever e quando fazer isso, ativa o sininho, é sério, senão tu nem vai saber que a parte 3 saiu, porque o YouTube não vai notificar tanto. Então vai lá e faz isso pra quando a parte final sair, você terminar essa história junto comigo, fechou? Mas essa parte 3 só depende de você, então comenta, compartilha com alguém e deixa o teu like, faz a tua parte, fechou?